Então, muito boa noite a todos. É muito importante que a gente tenha decidido por Deus, decidido pela luz, decidido pela esperança. No mundo, na vida, muita coisa faz a gente sintonizar com a escuridão. A gente acaba revoltado quando vê um noticiário, não é verdade? A gente acaba sem esperança quando vê as coisas que acontecem na vida. E se a gente não prestar atenção, não parar para pensar para onde nós estamos indo, quando a gente vai ver, sem perceber, a gente está multiplicando as trevas, multiplicando a desesperança, repassando, compartilhando na internet e também na boca as coisas que só pioram. Outro dia eu estava andando na rua, parou uma amiga minha, parou com o carro e falou: Maurício. Eu falei: nossa, você não está esperando, né? Você até assusta. Você que fala para tanta gente, que fala as palestras, fala para as pessoas a respeito das mensagens que as pessoas estão compartilhando. E já que ela pediu, a gente fala. Ela contou que outro dia ela não costuma abrir muitos vídeos, mas que aquele ela resolveu abrir porque era de uma vizinha de prédio. E ali mostrava uma pessoa, estava filmando no alto de um prédio, uma pessoa lá no alto do prédio, com o braço aberto, chamou a atenção e ela resolveu filmar. Aí no meio da filmagem, o rapaz se atirou. E por incrível que pareça, as pessoas ficaram compartilhando aquilo. Eu chamo isso do milagre da multiplicação da sombra. O milagre da multiplicação dos pães e da luz, quem fez foi Jesus. Mas o milagre da multiplicação da sombra, quem faz somos nós. Se a gente anda no dia a dia e vê um ato do bem, uma pessoa ajudando a outra, e vê uma pessoa roubando a outra, nós vamos optar por multiplicar o quê? É o roubo, é a sombra. E assim, sem perceber, nós estamos sendo soldados das sombras. Já imaginou que coisa terrível? Não é que eu duvido, é claro que ninguém aqui fala: hoje vou acordar e vou ser soldado das sombras. Ninguém faz isso. A gente faz é sem perceber, a gente faz é sem ter consciência. Então nós vamos estudar um pouco esse mecanismo nosso interior. Por que a gente opta? Por que a gente decide pela sombra? De uma forma diferente, Jesus, numa das passagens mais intrigantes do Evangelho, fala assim: eles terão olhos, mas não verão. Eles terão ouvidos, mas não ouvirão. De que eles vocês acham que ele estava falando? Somos nós que, tendo ouvidos, não ouvimos, tendo olhos, não vemos. Como pode ser isso? Porque uma pessoa tendo olho, o olho serve para quê? O olho serve para caminhar, o olho serve para comer, o olho só serve para ver. Como é que a gente pode ter olhos e não ver? E o ouvido, a mesma coisa. Como é que podemos ter ouvidos e não ouvir? O que acontece conosco? A gente aqui pode comparar essa situação de ter olhos e não ver com um fenômeno meteorológico muito conhecido por todos nós, que às vezes atrasa bem a vida, especialmente de quem precisa ir para Santos, ou quem de Santos precisa vir para cá, que é a neblina. A neblina de vez em quando baixa de um jeito que trava a vida de todo mundo, especialmente de quem depende da balsa. Eu trabalhei 4 anos morando em São Vicente, trabalhei 4 anos em Bertioga. E aí, às vezes, a gente tinha essa surpresa de não poder seguir, tinha que voltar, ir pela estrada.
chegava atrasado. A neblina faz com que, é uma imagem interessante para a gente, porque ela faz com que as pessoas, tendo olhos, não vejam. Olha que interessante. E a gente usa o fenômeno meteorológico para tentar pensar, né? O que acontece? Meteorologicamente, a umidade, aqui na Baixada Santista, vem de duas fontes, basicamente. Uma que é o que eles chamam de rio aéreo na meteorologia. É uma quantidade enorme de umidade que vem da Amazônia e que faz uma curva assim, que vem passando ali pelo Mato Grosso e que vem para São Paulo. Até as imagens são bonitas, porque às vezes mostra a Serra do Mar e uma grande quantidade de nuvens descendo como uma cachoeira pela Serra do Mar. É bonito de ver. Mas a gente sabe que tem outra fonte da umidade para nós. Qual é? O nosso mar, é claro. Às vezes vem as frentes frias, e também a frente fria é uma nuvem muito grande que vem do sul, mas às vezes vem do mar, e às vezes dos dois, do mar e do sul, e vem caminhando para deixar a gente sem olhos de ver e sem ouvidos de ouvir, mas particularmente sem olhos de ver. Nas nossas vidas, no simbolismo, o que é que faz a gente ficar cego? Eu vou separar para a gente refletir aqui entre a cegueira que vem do passado e a cegueira que vem do futuro. A cegueira que vem do passado a gente pode chamar de mágoas, de culpas, de preconceito. O que é o preconceito? Diz o ditado popular que macaco velho mete a mão em cumbuca, certo? Se você, por exemplo, sendo mulher, tem uma primeira experiência com homens, e essa experiência foi terrível, foi muito ruim, você acaba criando automaticamente, a gente aprende a falar que esse negócio de preconceito contra mulher, contra gay, contra negro, é uma coisa horrível, e é horrível, mas em grande parte é natural de quem meteu a mão em cumbuca, certo? Se você experimentou alguma situação com sexo oposto, isso também serve para mulher, porque gente ruim tem de todos os sexos, naturalmente, né? Você teve uma experiência muito ruim com alguém do sexo oposto, e aquilo você vai, depois que você conseguiu se libertar daquela situação, no objetivo, a pessoa, você já conseguiu, né, mandar para frente, vamos dizer assim. O fato é que todas as outras pessoas que você cruzar daquele sexo vão meio que pagar a conta. Vão ou não vão? Por quê? Sem você querer, sem você planejar, você olha e já espera. Mulher é tudo igual, só muda de endereço. Homem é tudo igual, só muda de endereço. E com isso você vai fechando uma porta da tua vida. Porque não é verdade que a felicidade da mulher está na mão do homem, nem a felicidade do homem está na mão da mulher. Mas o amor conjugal é uma experiência, um exercício para amores maiores. E fechar a porta para isso é muito ruim. Assim como você também paga a conta que outra fez, né? No caso das mulheres, você tem que pagar a conta do que outras mulheres fizeram para o cara. Também escuta, se resolva lá atrás, porque eu não tenho nada a ver com isso. E os homens também falam a mesma coisa para as mulheres. Mas é quase que inevitável. Você tendo consciência disso, você vai pelo menos cortando, pelo menos percebendo, pelo menos trabalhando. Cara, eu não posso jogar nas costas dos outros a culpa que era daquele. Eu tenho que ou resolver com aquele de algum jeito. Mágoas e culpas fazem a gente não viver o presente, não enxergar aquilo que nós estamos vivendo, porque você parece que está com o real, mas você não está. Você olha para a pessoa e vê a outra. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Psicologicamente,
Quem está amarrado no passado, o cachorro amarrado na árvore, acha que é livre, mas ele só quando chega no limite da corda, ele não anda mais. Então nós ficamos com olhos que não conseguem enxergar. Nesse exemplo que eu dei, você não enxerga a pessoa que está na tua frente, você olha para ela, mas enxerga a outra, por causa da mágoa, e às vezes por causa da culpa também, porque não só os outros erram com a gente também erra com os outros. E uma pessoa que, só para dar outro exemplo concreto, uma pessoa que teve uma gravidez cedo e que acabou interrompendo essa gravidez, acabou praticando o aborto, ela pode também ficar marcada por aquela experiência, e sempre que vir uma pessoa, uma jovem, ela também enxergar a ela mesma naquela jovem, não conseguir ver que aquela jovem ela é única, ela não é uma extensão dela, ela tem a sua vida própria, mas ela começa a enxergar, já começa a falar para ela: escute, não aborte. Calma, quem falou em abortar? Ninguém falou. Esse é meu filho, é uma felicidade, eu quero ter esse filho. Não, mas não aborte. Calma, você está olhando a vida com olhos do passado, e por isso você não enxerga o presente. Isso é muito forte para a gente. Preconceito, mágoas, culpas. Mas também, como a gente falou aqui que a neblina tem duas origens, também tem uma cegueira que vem do futuro. E a cegueira do futuro chama-se ansiedade. Vocês já conheceram alguma pessoa ansiosa? É muito raro acontecer, não é? Quase não existe ninguém ansioso. Essa risada geral que está aqui é só porque vocês lembraram de alguém, mas não é de vocês mesmos, não é, tá bom? A gente faz assim só para dar uma disfarçada. Porque no fundo, nós também somos. O que é o ansioso? É aquele que está aqui, ouvindo a palestra, faz um olho de quem está prestando atenção, mas se gosta de futebol, está pensando assim: quando será que está o jogo? Será que eu dou uma disfarçada e olho aqui o celular? Ou então está pensando: eu não fiz a comida do almoço de amanhã. E está pensando: o que eu vou ter que fazer? 1 a 0 para você. Pois é. Meu pensamento é... E a gente aprendeu desde a escola de fazer cara de quem está prestando atenção. Fala a verdade, na escola a gente não fazia isso? Se olhava para o professor e dava uma olhada assim, fazia cara de sério. E o professor, às vezes, acreditava na cara e falava: nossa, fulano está prestando atenção. E você com a cabeça longe, que nem o professor nem imaginava onde estava. Eu me lembro de uma vez que eu vi um desenho do Tom e Jerry, adorava. E o Tom, que era um gato, né? Para quem não lembra, precisava ficar vigiando a entradinha do Jerry, que era uma coisinha assim no rodapé, né? Só que naquele dia ele estava com muito sono. Não aguentava ficar olhando para aquela entradinha, pelo amor de Deus. E o olho baixava. Aí ele teve uma ideia. Eu vi. Ele pintou um olho aqui na pálpebra. Pintou um zoião. Zoião. E aí dormiu, que foi uma beleza. E o Jerry punha a cara para fora, olhava para ele, aquele zoião. Não posso sair. Aí esperava mais um pouco, olhava para ele, aquele zoião. Não podia sair porque estava. Vocês já aprendam, quando vier para o centro espírita, você já pinta. Certo? Pinta o zoião. E aí ninguém vai notar que você está dormindo, fica numa boa. Né? A gente está em outro lugar. E o celular faz mais ainda isso com a gente. Antigamente quem falava sozinho na rua era louco. Nossa, eu vi uma pessoa andando na rua e falando sozinha. Todo mundo comentava: aquele lá, virou. Hoje você anda na rua e tem um monte de gente falando sozinho. O que mais tem é gente falando sozinha, né? E você está conversando com a pessoa e a pessoa lá: não, sei, sei,
ela está ouvindo no máximo 10% do que você está falando, porque 90% está ali. Então, de novo, é um exemplo de quem tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve, porque a gente está vivendo apenas fisicamente no presente. Na mente a gente está longe. Tem uma historinha que eu gosto muito, que é de um índio. Um índio que foi pela primeira vez, ele foi fazer uma negociação com algumas autoridades do país. Ele era um líder e ele foi fazer essa negociação, uma questão importante para eles. E foi lá com um conjunto de amigos. Foi para a capital. Foi de trem. Naquele tempo o trem era o máximo. E chegou na estação e os amigos saíram todos e foram e tal. Quando eles estavam no meio da cidade já, um olhou para o outro e falou: quando é que está o índio? Ué, você viu o índio? Não, cadê o índio, rapaz? Daí eles fizeram caminho de volta. Chegaram lá na estação, estava lá o índio paradão. Desceu e parou. E eles desceram e foram. Aí chegaram no índio e falou: escuta, meu pai, o que aconteceu? Você não vai sair daí? Falou: eu estou esperando a minha alma, porque esse negócio de trem é muito rápido. Meu corpo veio, mas minha alma está chegando aí. Isso era o trem. Imagina o metrô, imagina o avião, imagina a moto, imagina tudo que a gente está hoje. A gente está com o corpo num lugar, mas a mente está longe, está longe. E essa fragmentação impede a gente de ver a grande riqueza da vida, o grande presente de Deus. Aonde está o presente de Deus? Está no futuro? Está no passado? O grande presente de Deus é agora. Gilberto Gil foi iluminado quando falou numa música: o melhor lugar do mundo é aqui e agora. Tem um livro que vendeu milhões, muitos milhões de exemplares, que fala O Poder do Agora, que fala da força que tem as coisas que estão acontecendo à nossa volta. Tem um tal de Jesus Cristo, não sei se vocês já ouviram falar, que fala assim: a cada dia basta o seu dia. E ensinou a gente a falar todo dia: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Quem consegue viver pensando só no pão de cada dia? Tem alguém aqui? Fala sinceramente. Só no pão de cada dia. Alguém consegue viver assim? Há quantos anos? Oi? Os indianos. Há quantos anos você está falando o pão nosso de cada dia nos dai hoje? Há quantos anos? A gente fala da boca para fora, porque o que a gente quer de Deus mesmo é garantia do pão até o fim da vida, fala a verdade. Não, esse negócio de pão de cada dia não quero. Eu quero bastante, assim, bastante, muito, para engordar bastante. Porque metade da humanidade da Terra tem um problema. Mais ou menos metade, dá mais ou menos 40% da população do mundo tem problemas de subnutrição e de desnutrição. Comem menos do que precisam. Mais ou menos de 30% a 40% da humanidade, quase que a outra metade, tem problema de obesidade. Se viesse um ET aqui e a gente falasse para ele, fala: pera, não, eu não estou entendendo. Você está falando que tem gente que está morrendo, que vive menos porque come menos, é isso? É isso. E não é pouca gente, é muita gente. Os médicos falam até de gente subnutrida, aí é de enlouquecer, mas tem gente que é subnutrida e obesa ao mesmo tempo. Porque a pessoa come muito, mas come mal. E aí ela fica subnutrida. Isso é de enlouquecer. Aí o ET ia pirar de vez. Mas vamos deixar o ET só com a nossa maluquice, que é subnutrido praticamente ao lado de obesos. Isso não é um símbolo das nossas vidas? É um símbolo muito forte, porque a obesidade mata. Tanto é que usa-se esse termo, obesidade mórbida, porque ela conduz à morte, ela abrevia a vida.
E ao mesmo tempo, você tem pessoas que comem menos do que precisam, e todo mundo sabe, né? Que comer menos do que precisa, especialmente dos 0 aos 6 anos, você fica com um equipamento cerebral menos desenvolvido, ele fica quase que atrofiado, porque você não comeu o suficiente naquela faixa que estava em formação do teu cérebro, especialmente. Também tem a questão da gravidez, é claro, aqueles 9 meses são especialmente importantes. Então, nós temos vivido as nossas dores e as nossas angústias porque a gente não consegue ver o óbvio, a gente não consegue ver aquilo que está à nossa volta, a gente não dá importância para aquilo que acontece à nossa volta. Então, estamos morrendo de culpa, porque a culpa mata. A culpa é impressionante o que ela faz no corpo da gente. Estamos morrendo de mágoas, porque o rancor, a mágoa, a vontade de vingança é um veneno da alma. E a ansiedade, essa danada, que está por trás de muitos problemas de obesidade, inclusive, que também tem matado a gente. Ok, não basta constatar o problema, temos que avançar na solução, senão todo mundo vai ficar aqui, vai voltar para casa deprimido, né? Porque todo mundo tem um pouco de problema de um campo ou de outro. Aliás, os dois, né? A gente vai nas gangorras da vida, hora a gente... Bom, deixa pra lá. Como resolver o problema da ansiedade, da culpa, da mágoa? Como resolver, por exemplo, essa cegueira do passado que faz a gente não enxergar o presente porque alguém errou com a gente ou porque a gente errou com alguém? Tem uma receita do grande médico, porque a neblina ela é dispersa pelo sol. Lá no sul fala-se assim: nuvem baixa, sol que racha. Porque o dia, quando começa nublado lá no sul, logo vem o sol, o céu azul, porque ele acaba com toda a neblina. O nosso sol, o nosso céu azul chama-se Jesus Cristo. E ali está a receita para a gente deixar de ter olhos, mas ser cego, deixar de, tendo ouvidos, ser surdo. Quais são essas receitas? Nós sabemos disso. Vamos lembrar? Vamos lembrar junto. O que a gente faz quando está envenenado de raiva, de mágoa, fixado na mágoa com alguém que errou com a gente? O que a gente tem que fazer? Qual é a receita do médium de almas Jesus Cristo para a gente? Qual é? Tentar perdoar. Perdão. Claro que é o Já perdão. falou tentar, né? Claro que é o perdão. Perdão é a primeira fase. Primeira fase. Porque as grandes almas não perdoam. O amor de verdade não perdoa. Quer um exemplo? Filhinho está começando a caminhar, 1 aninho de idade, tropeça e cai. A mãe e o pai precisam perdoar a criança por ter tropeçado e caído com 1 ano de idade? Precisa? Claro que não. Por que ela não perdoa? Porque quem não se ofende, não se perdoa. Quando você compreende que ninguém consegue caminhar sem tropeçar e cair, você nem se ofende. E quem não se ofende não precisa nem perdoar. Olha que coisa. As grandes almas, e a grande alma é caracterizada por uma única característica, pelo amor. O olhar de amor, que é o olhar do pai e da mãe para a criancinha, não precisa nem perdoar. E nós também, que estágio mesmo? Fácil, né? A pessoa errou com a gente, vem pedir perdão, a gente nem lembra mais, não é assim? Tranquilo. Nós somos espíritas, somos evoluídos, a gente não guarda mágoa por nada, não é assim? Antes fosse. É assim que tinha que ser. Mas não é. Tem uma frase muito bonita que a gente aproveita sempre para beber água durante as palestras, que fala assim: a mágoa é um veneno que a gente toma e espera que o outro morra.
Então vamos representar aqui. Eu não vou olhar para ninguém porque o olhar é meio feio. Então a pessoa pega a mágoa e tenta atirar no outro pela vingança, pelo ódio. Mas acertar no outro é uma possibilidade, porque o olhar, o pensamento ruim às vezes realmente prejudica o outro. Mas sempre prejudica a quem está mandando. Então, o olhar de mágoa, o olhar de culpa, o olhar de ódio, o olhar de vingança é um veneno. E você toma e espera que o outro morra. Aí o outro está bem, você toma mais. Aí você começa a ficar meio ruim, mas o outro está bem. Danado. Você toma mais para ver se ele morre. Você vê que idiotice. A gente se suja pensando que o outro, que vai prejudicar o outro. Que nem um pincel. O pincel para pintar a parede precisa pintar primeiro a quem? Ele mesmo. Ele mesmo. Se o pincel não se pintar, ele não consegue pintar a parede. Na prática, você vai fazer um trabalho de obsessão, você percebe que o espírito obsessor, muito antes de te obsediar, ele precisa se obsediar. Porque o obsessor é uma pessoa que tem uma ideia fixa, é um ser que tem uma ideia fixa. Ele só pensa naquilo, e aquilo no caso é você. E ele quer te prejudicar, ele quer te destruir. E só existe obsessor desencarnado? Tem um monte de obsessor encarnado que fica com um pensamento único. Ter um pensamento único é exatamente a obsessão. Então o obsessor, muito antes de te obsediar, ele obsedia a ele mesmo. E ele nem percebe. Às vezes, no trabalho de desobsessão de uma casa espírita, as pessoas falam assim: porque há pouco tempo ele me prejudicou. Ele era um nobre e ele me prejudicou muito porque eu era trabalhador dele. Isso foi há pouco tempo. Daí o doutrinador fala assim: pouco tempo? Assim como era lá no ano de 1400 ele fez isso para mim. Você sabe que ano nós estamos? Como assim? Nós estamos em 1400 ainda e pouco. Não, nós estamos em 2019. E o cara está parado em 1400. Ele está congelado, ele está paralítico, porque ele está agarrado lá atrás. E isso é ótimo para a gente olhar para quem? Para nós mesmos, gente. É para nós mesmos. Aquela pessoa que está cultivando aquela mágoa passada e que acha que cultivando aquela mágoa ela vai poder atingir o outro, ela está envenenando a si mesma. Ela está retida, ela está escravizada no passado, ela não consegue enxergar o presente de Deus que Deus oferece a todo momento para ele, porque está escravizada lá atrás. E isso tanto na mágoa, quando ela foi prejudicada, quanto na culpa também. A culpa também envenena, paralisa a vida da gente. Não é à toa, nada no Evangelho é à toa. Não é à toa que Jesus veio curar os paralíticos. Paralítico é um símbolo. Paralítico do corpo é um símbolo do paralítico da alma. Você que achava que tinha o corpo perfeito, que não tinha deficiências, eu estou te convidando hoje a se descobrir paralítico da alma, pelas mágoas e pelas culpas que a gente cultiva. Muito bem. No nosso nível, o remédio chama-se perdão. Ok, perdão é o quê? Tem vários níveis de perdão. Tem o perdão de apenas deixar de esganar a outra pessoa. Você fala: é pouco. Você não sabe nada. Você não sabe como foi nas outras vidas. Às vezes deixar de esganar já é uma grande coisa. Por exemplo, eu sou de Praia Grande, trabalho na justiça, e lá em Praia Grande ficou famoso, há uns anos atrás, uma senhora que colocou uma criança recém-nascida numa caçamba de lixo. Ficou famoso porque foi filmado, e tudo que é filmado hoje em dia, nossa, vira uma coisa fabulosa.
E as pessoas começaram, nossa, que absurdo ela ter jogado uma caçamba dele. Julgaram e condenaram essa mulher por todo lado. Eu não sei o trabalho que eles tiveram espiritualmente para fazer com que aquela mulher não secasse, porque todo mundo falando mal dela. Se você, com a perspectiva espiritual, descobrisse que aquela mulher tinha abortado essa criança por mais de 10 vidas sucessivas, talvez você estivesse festejando que ela nessa vida conseguiu não matar aquela criança. O mundo espiritual festejando, essa mulher é uma vitoriosa, e nós condenando, é um monstro, uma mulher que faz isso não presta. Com todas essas condenações todas que a gente está tão acostumado a fazer, vivendo na superficialidade como a gente vive. Não é interessante isso? A gente vem para o espiritismo, a gente vem para qualquer religião pensando em resolver as nossas dores, os nossos conflitos familiares, as nossas desarmonias espirituais, inclusive, perturbações de todo tipo que a gente tem. Não pensa que é só você não, viu? Todo mundo tem, só varia de dia, de época. Esse trabalhadorzinho que você vê assim, nossa, os trabalhadores devem ser tudo bom, tudo gente resolvida. Mentira, meu amigo. Isso aqui é que nem um AA. Chega um bêbado para assistir e tem um outro bêbado para falar para eles também. Lembra? Tudo igual. A diferença que tem entre quem chega na casa espírita e quem trabalha é uma só. E é maravilhosamente explicado pelo 12 Passos dos Alcoólicos Anônimos. O primeiro passo dos Alcoólicos Anônimos é eu admitir, eu tenho um problema, eu sou viciado. No momento que ele aceita o seu vício, a porta da cura se abre para ele, porque quem não tem problema não pode ter solução. Eu paro a hora que eu quiser. O cara já perdeu 3 casamentos, 5 empregos, já perdeu a vida toda e acha que não é alcoólatra. Esse não tem cura, enquanto não cair a ficha não tem cura. Então o cara que chega na reunião do AA, maravilhoso, porque ele veio e está aceitando que ele tem um problema. Opa! Primeiro passo dos 12. Quem está trabalhando nos Alcoólicos Anônimos e na Casa Espírita, está no 12º passo. Qual é o 12º passo do Alcoólicos Anônimos? A cura avança realmente quando eu ajudo outros que têm problema parecido. Não é que está curado, não é que o expositor do AA ou o expositor do centro espírita, no caso eu, né, está curado. Ele só diz que ele está em abstinência, que ele está sem beber há, sei lá, 5 anos, 4 anos, 10 anos, 15 anos, mas ele só está em abstinência. Se ele der uma escorregadinha, cai do mesmo jeito. Então, vocês e nós, bêbado da mesma laia. Da mesma laia. A diferença é só o estágio do alcoolismo de cada um. O estágio do alcoolismo de cada um. Bobeou, dançou. Então nós aqui ficamos nos fortalecendo para isso. E a força, o fortalecer do dia de hoje é entender a força do presente. Qual é a força que tem das coisas que estão acontecendo à nossa volta? Há um tempo atrás, um livro que se transformou num filme, fez muito sucesso no mundo todo, chamado O Segredo. Ficou muito famoso porque tanto o livro quanto o filme, o livro mais que o filme, contava centenas de grandes sábios do mundo que convergiam para uma única verdade. E essa verdade é: nós recebemos do mundo conforme nós damos, nós atraímos para a nossa vida conforme a nossa vibração. Conforme a vibração que você estabelece à sua volta, você atrai os fatos que vêm na sua vida. Complicado isso? A física quântica hoje veio explicar isso fisicamente, cientificamente. E ela explicou, sabe como? É assim, ó. O padrão vibracional, o resultado dos teus pensamentos e sentimentos vai formando à tua volta o que eles chamam de campo, que é o que há muito tempo se conhece como aura.
Ou que é aquilo que nos quadros dos santos tem aquela auréola, que é a aura só da cabeça. Então nós temos um campo energético à nossa volta. É lógico que nem todo mundo vê. Alguns que têm visão espiritual veem, mas nem todo mundo. Esse campo ele pode estar harmônico ou desarmônico. E como existe uma lei de harmonia na vida, tudo que concentra muito um polo atrai o outro. Por exemplo, quando você tem uma massa de ar quente, ela atrai uma massa de ar frio. Voltamos para a meteorologia. Hoje é a aula de meteorologia, tá? Uma nuvem que tem muita carga elétrica num polo, ela descarrega num raio aquela energia e é atraído por um outro polo. Por exemplo, se é positivo, atrai o negativo, e é por isso que tem um raio. Essa é a lei de harmonia que faz a gente. Então, por isso que a gente atrai, a nossa energia atrai situações, doenças, relações, pessoas que são necessárias para a gente reharmonizar. É muita teoria isso, não entendi nada. Então vamos lá, na prática. O que vocês sentem quando vê uma notícia de abuso sexual com uma criança de 2 anos de idade? Então você tem 2 tipos de pensamento. Um pensamento para a vítima. O que você sente com relação à vítima? Vai lá. Pena, que mais? Revolta. Você fica junto dela, você sente compaixão dela, não é verdade? O que você sente com relação ao agressor? Melhor não falar, só pensa. Não vai dar pra pensar naquela história que agora ele conseguiu só fazer isso. Pois é. Na hora não vai dar. O que acontece é que a visão imediatista, a visão superficial, fala assim: o agressor é o mal, a criança é a pureza, e ali aconteceu do mal atingir a pureza. E se você for pensar isso profundamente, se você vai falar o quê? Principalmente se for na tua família, você vai falar assim: onde estava Deus que não viu isso? É ou não é? Se foi com você, muita gente fica carregando esse defunto, esse cadáver, essa tristeza, esse trauma, a vida toda, carregando esse ódio. Os consultórios médicos e psicológicos estão cheios de magoados por causa de um pai, de uma mãe, de um tio, de um avô. Você pensa que é pouco? É que a maioria nem fala desses problemas. Você não sai por aí falando dessas coisas. É muita gente, muito mais mulheres, mas também homens. O maníaco do parque teria sido abusado, diz ele que foi abusado por uma tia aos 7 anos de idade, e depois, como passou professor, passou médico, passou pai, passou tio, ninguém atendeu aquela criança em sofrimento, ele teve que vomitar, e ele vomitou destruindo a vida de mais de 40 famílias e 40 mulheres. Nós somos assim. Quando você olha um problema como esse, do abuso sexual de uma criança de 2 anos de idade, e você consegue puxar o teu conhecimento espiritual, sabe o que você pode descobrir? Que como nada é à toa, é possível que aquela criança com 2 anos de idade seja um espírito que tenha abusado terrivelmente de crianças em várias vidas. Que aquele que você tem pena, aquele que você acha que é coitadinho, aquele que você acha que é vítima, ele pode ser um abusador muito pior do que aquele abusador que abusou dela. Aliás, tende a ser, porque Deus não comete injustiças. Não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. Então aquilo que está acontecendo com aquela criança teve um motivo. E se engana redondamente quem acha que é punição. Muito espírita ainda acha que a reencarnação é só o inferno dos espíritos. Está vendo? Deus não mata mais a chata. Pensa, aquilo vai fazer aquilo. E isso faria o mundo nunca melhorar. Porque se o cara que assassinou precisa ser assassino,
Ele precisa de um novo assassino, que vai depois precisar ser assassinado. E o mundo melhora quando? Nunca. Não é assim que funciona. Jesus falou que nós evoluiremos nos colocando no lugar do outro. Mais precisamente, ele falou: faça ao outro aquilo que você gostaria que o outro lhe fizesse. E quando você não faz isso de boa vontade, tem muita gente se colocando no lugar do outro de boa vontade? Você acha que tem muita gente que faz esse exercício? Homens querendo saber como pensam mulheres, mulheres querendo saber, jovens querendo entender o pensamento dos velhos, os velhos querendo entender o pensamento dos jovens. Você acha que tem muito isso? Não. Como a gente não faz isso de boa vontade, o que a vida faz? Ah, você foi rico. Você foi rico e foi incapaz de pensar como um pobre pensa, divulgando e vivendo e falando que tudo quanto é pobre é vagabundo? Ah, você foi isso numa vida, 2 vidas, 3 vidas. Tem uma hora que Deus fala assim: já que você não fez isso de boa vontade, você vai ter que fazer na carne. E você renasce pobre, mas não é para punir, mas é para ele expandir a visão dele, porque a vida do cara era assim, ó: só é digno, só é honrado, só tem valor os ricos, porque pobre é tudo vagabundo. A vida dele era assim, ó, pior que cavalo, assim. Aí, quando ele é colocado no ponto de vista do pobre, opa, começa a abrir. Então, os homens são superiores às mulheres. Tem muita gente que pensa assim, pode até não falar, mas pensa e vive assim. E o inverso também tem, mas tudo bem, vamos falar só de um lado. A vida dele estreita também. Quando ele renasce como mulher, não é punição. Renascer mulher não é punição, mas é um convite. Abra os seus horizontes. Abra os seus horizontes. Brasileiro renascer japonês é uma bênção. Porque lá você vai acreditar mais no coletivo, você vai honrar mais seus antepassados. O japonês renascer no Brasil vai ser uma maravilha para ele, porque ele vai deixar de ser tão fechado nos sentimentos, ele vai aprender a deixar fluir mais a trabalhar mais com alegria, trabalhar mais com o coração, que eles lá são muito rígidos. Então, um aprende com o outro, mas para isso nós precisamos ter olhos de ver. O grande ganho, apesar das suas sombras, dos seus conflitos, das suas dores materiais que você veio aqui para ter amenizado, e venha sempre o que Jesus falou: vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Só que nós precisamos lembrar, aliviar resolve o problema? Então, quem alivia tem um dever moral de falar: não estamos solucionando, estamos aliviando. E aí você vai me perguntar: bom, e onde é que está a cura então? Se vocês não curam, quem é que cura? O médico? Não, o médico só alivia. O psicólogo só alivia. Quem é que cura? Eu. Quem cura, quando Jesus curava, ele falava para todo mundo: a tua fé te salvou. Está claro isso? Quem é que salva? Nem Jesus consegue curar sem a pessoa se curar. Então, se você vier aqui, vier porque está no meio do conflito no trabalho, na família, em qualquer situação, vier aqui, você vai ser limpo dos miasmas, da sujeira espiritual, das mágoas, das sombras que você cultivou. E o passe ajuda muito para quem se abre para o passe, né? Tem gente que entra no passe com o olho aberto e o outro fechado. Tá bom. Para quem tiver sintonia, ok, vai ajudar muito, vai aliviar, legal. Mas se você sair com o mesmo padrão de mágoa, de culpa, de disputa, meu amigo, se você tiver uma má influência espiritual, ele já pega ali da porta, porque ele não entra porque tem uma defesa. Mas ele já te dá, ele já recebe: ô Maurício, demorou, hein? Caramba, esse blá 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 desse palestrante aí, demora pra caramba. Daí ele já te pega e já te leva. Você tem dúvida disso? Alguém pode pensar: então o que adianta a casa espírita? O que adianta o passe?
para, seguindo Jesus, a gente aliviar. Aliviar não é bom? É bom, mas não é suficiente. Então, receba o seu alívio hoje aqui, abra-se na câmara de passe, abra-se para as pessoas que estão na tua volta, na vida, que estão te perturbando, porque Deus colocou as pessoas que te perturbam, porque eles são espelhos. E aí eu pergunto para você, se você está andando na sua casa e vê um espelho, e o que você olha no espelho está bem ruim, mas é bem ruim. Aí eu estou andando com ela e falo assim: nossa, que quadro horrível, esse quadro é medonho, nem podia estar aqui na minha casa. Aí ela dá uma cotoveladinha assim, suave, que ela não quer chocar demais, e fala assim: Maurício, não é quadro não, filho. Não é quadro não, filho. O bagulho está ruim. É um espelho. Deus coloca a gente numa sala de espelhos chamada família, chamada humanidade, e você vai olhando para as pessoas e vai falando: nossa, olha como tem corrupto em Brasília. Se você quiser manter essa ilusão, eu vou. O que vai fazer? A gente vai aceitar. Só que o brasileiro é o país do jeitinho. Nós adoramos dar jeitinho nas coisas. E a diferença entre jeitinho e corrupção, meu amigo, é quase nenhuma. Quando Deus permite que nós sejamos governados por corrupto, Ele está tentando nos ensinar a ser honestos, a não viver com expedientes, não dar jeitinho nas coisas. Viva pelo que é correto. Não faça porque para ver se tem gente olhando, para ver se tem guarda na esquina. Faça porque é certo. Certo. Você fala: eu sempre fui assim. Observa melhor. Observa melhor. Será que é à toa que Jesus falou: apenas aqueles que estiverem sem pecado que atirem a primeira pedra? Será que é à toa que ninguém naquela praça ficou para jogar pedra? Será que é à toa? Porque com a autoridade moral que Jesus tinha, olhando no teu olho, você não foi capaz de sustentar o olhar. Aqui comigo é outra coisa, né? Se fosse comigo, eles tacavam pedra em mim e na mulher, é outra coisa. Mas com a autoridade moral de Jesus, olhando no teu olho, se você tivesse em pecado, atire a primeira pedra. Com aquela autoridade moral, eu imagino que a pessoa se desmilingue. Não, pera um pouquinho. Não, tudo bem, que é isso? Vou até dar uma florzinha para ela, que é isso. Nós precisamos enxergar espiritualmente a vida, olhar tudo que acontece à nossa volta com outros olhos, porque o Espiritismo não muda nada e pode mudar tudo. O cristianismo não muda nada e pode mudar tudo. Todas as religiões bem vividas, sem mudar nada, podem mudar tudo. Porque eu vou dar uma notícia ruim para vocês. Quem saiu de casa e deixou uma pilha de louça na pia, quando voltar os espíritos não vão ter lavado. Quem deixou várias contas para pagar, quando voltar lá elas vão estar no mesmo lugar. Para que serve religião então, minha gente? Eu vim aqui como fé, para ver se a louça podia estar lavada na porta. Porque as pessoas estão avaliando religião assim: essa religião é boa, já troquei de carro, já consegui uma promoção. Não, foi coincidência, meu amigo. Deus não dá cola. A tua tarefa é tua. A tua tarefa é tua. Merecimento. A tua fé te salvou. Jesus estava lá querendo a cura de todo mundo, mas só conseguia curar quem tinha fé. Então a gente pode ter olhos de ver, e você pode mudar tudo na tua vida com Jesus, olhando os mesmos problemas com outros olhos. A pessoa que te aporrinha, a pessoa que te tira do sério, você vai falar: nossa, é um reencontro. Nós somos almas que estamos nos perturbando há várias vidas, e que Deus trouxe para ficar um do lado do outro, especialmente para a gente se libertar dessa mágoa e viver e voar. Isso sem mudar nada, mudou tudo. Do
Doença física. A doença física é a somatização, é tornar na matéria aquilo que já vinha no espírito. Então, se você tem uma mágoa, uma culpa muito grande, aquilo vira um nódulo cancerígeno. Vai o médico e tira o nódulo. Mas se você continua com a mágoa, o que acontece com alguns cânceres? Volta. Por que câncer volta? Porque a pessoa mudou na matéria, tirou o nódulo, mas não mudou no espírito. E aí, meu amigo, não tem jeito. O médico vai tirar várias vezes até que você morra. Mas morre só na matéria. E no espírito você vai continuar a tua tarefa de aprender. Primeiro a perdoar e depois a compreender. Primeiro a olhar na superfície, depois olhar em profundidade. Primeiro olhar na matéria e depois olhar na perspectiva espiritual. Se você quiser avançar na perspectiva espiritual, venha para os cursos da casa. Pare da condição de atendido para tentar a posição de entendido. Olha a diferença pequena. Em vez de eu chegar só e falar assim, quero receber o alívio dos meus problemas, quero receber a amenização das minhas dores, tudo bem, venha sempre que o bicho pegar. Mas você está sendo convidado hoje a fazer os cursos, a ler a codificação, a entender um pouco mais das causas profundas que estão por trás das aparências. Se você já estiver nesse nível, você pode ir um pouco mais do alívio do passe, do alívio do ambiente, que é todo preparado para te aliviar. Você pode estar começando a avançar para a cura. E nos termos de hoje, pode estar começando a ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Muito boa noite, gente.